Bom, para quem nos visita hoje, ou para quem de repente nos assiste, né, essa foi uma semana bem difícil para nós, porque há uma semana atrás, exatamente 7 dias atrás, nós perdemos uma pessoa muito querida para todos nós. E essa semana foi um processo doloroso para tentar entender aquilo que aconteceu, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós temos agora pela frente. E de uma certa forma todos aqui sentiram essa impotência que nós sentimos diante da morte. Essa sensação que nós temos diante de algo que nós não podemos mudar. E hoje, quando eu estava preparando a mensagem, eu estava pensando, meu Deus, que mensagem difícil. Como é difícil trazer um sentido para tudo aquilo que a gente vive. Como é difícil explicar. Eu tenho certeza que para todos os familiares do seu Disseu, não faltaram pessoas vindo trazer explicações, tentando dizer algum motivo ou algo que trouxesse algum sentido. Mas as palavras elas são rasas demais nessa hora. As palavras elas não dão conta de nos explicar, não dão conta de muitas vezes aliviar a dor, a saudade, tudo aquilo que está se passando. E enquanto eu pensava sobre isso e sobre aquilo que Deus poderia tratar nos nossos corações, eu me lembrei de um texto que tem lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero convidar vocês para abrir. Eclesiastes 3, Eclesiastes é um livro de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio durante toda a sua vida. E Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. É o livro em que ele já estava mais velho, já tinha vivido muitas coisas quando foi escrito esse livro. Eclesiastes capítulo 3, a página é 583 da Bíblia da Igreja, tá? Eu vou ler na linguagem de hoje. O título é assim: Tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Esse texto ele é bem conhecido. É um texto bem famoso. Em que ele fala ali que há tempo para todas as coisas. E é de certa forma poético. Quando ele vai falando que há tempo de colher, tempo de plantar, há tempo de chorar, tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras, tempo de juntar, tempo de abraçar, tempo de afastar. Parece até uma poesia, né? Mas a verdade é que Salomão, apesar de tudo que ele tinha vivido, ele foi uma pessoa próspera, ele foi um rei muito próspero na época, um homem sábio, um homem que tinha influência, um homem que reis
de lugares distantes vinham até ele para conversar com ele, para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Ele que foi, de certa forma, bem-sucedido, né, materialmente, ele que teve várias mulheres, teve tudo que ele sempre quis. Ele chegou na velhice e ele tentava dar um sentido para tudo aquilo que ele tinha vivido. Eclesiastes é um livro onde a gente vê, de certa forma, algumas crises existenciais de Salomão, porque ele estava tentando encontrar o sentido. É em Eclesiastes que ele fala que tudo é vaidade, né? Dependendo da tradução, vai falar que tudo é ilusão, ou tem outra tradução também que eu encontrei hoje, que diz que nada faz sentido. Então nós vemos questionamentos dele olhando para a vida, olhando para as circunstâncias da vida e procurando um sentido, procurando uma explicação, procurando uma lógica, algo que de certa forma pudesse trazer um alívio para ele, porque apesar de tudo aquilo que ele tinha vivido, ele ainda não entendia. Ele não entendia o que cercava ele. Ele não entendia qual era o sentido de tudo, tudo aquilo que estava acontecendo. Salomão não foi o único que passou por isso. Todos nós, todo ser humano tem essa necessidade de procurar sentido nas coisas, de procurar uma explicação, às vezes na tentativa de poder mudar as coisas, às vezes na tentativa de poder, de certa forma, aliviar a consciência, a saudade, o que quer que seja. Mas a verdade é que nós somos limitados. Nós somos incapazes de compreender tudo o que Deus faz. E os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. No próprio versículo 11, ele falou: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Todas as coisas têm um propósito. Para todas as coisas, Deus tem um propósito, inclusive para o fato de nós não entendermos todos os propósitos dele. Deus não nos permite entender tudo o que ele faz. E muitas vezes isso é o que mais nos incomoda, muitas vezes isso é o que mais marca essa incapacidade que a gente tem de encontrar um sentido. Quantas coisas a gente vê na vida das pessoas, quantas circunstâncias difíceis que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos. Sabe, o que tu vai dizer para alguém que passou anos ali orando para Deus restaurar um casamento e a pessoa ainda assim acaba passando pelo divórcio? O que dizer para alguém que passou ali por anos orando, pedindo uma cura e a cura não veio? O que dizer para um pai, para uma mãe que perde um filho para a droga, para o crime? Que explicação a gente vai dar? Como é que vai chegar e dizer, cara, Deus é bom, descansa em Deus? Não dá para simplesmente falar isso. Isso foge da nossa razão, parece injusto demais, ilógico demais. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Por que Deus permite que pessoas boas sofrem e que às vezes pessoas más acabem passando ilesas? Existe uma série de questões que nós não temos resposta, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Mas se Deus não permite a nós conhecer e entender tudo o que Ele faz, o que é que Deus tem para nós, afinal de contas? O que é que Deus quer de nós, afinal de contas? Para que Ele nos chamou? Eu quero ler com vocês um outro texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Na época de Jesus, haviam pessoas que passavam por circunstâncias difíceis, bem difíceis. Não são poucas as histórias em que Jesus encontra leprosos, Jesus encontra paralíticos, Jesus encontra pessoas de má fama, prostitutas, e lidando com esse tipo de pessoa, Jesus, ele de certa forma tocou a história de cada uma delas e mudou a história de cada uma delas, trazendo algo novo
para aquilo que todo mundo já considerava perdido, para aquilo que todo mundo já considerava sem esperança, sem explicação. Aqui em Marcos 2, capítulo 2, versículo 1, fala assim, o título é Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Hoje nós temos, de certa forma, muito mais conforto por causa da tecnologia, por causa do desenvolvimento da ciência. E quando nós vemos a história de um paralítico, muitas vezes nós não paramos para pensar na realidade daquele paralítico. Porque aquele paralítico, ele não vivia nos tempos de hoje. Não tinha cadeira de rodas, não tinha facilidade de locomoção, não tinha nada disso. A Bíblia aqui, ela não falou se ele nasceu assim ou se ele ficou assim. Eu vi que essa história também está lá em Lucas 5, e lá também não fala se esse paralítico era de nascença ou não. Mas a verdade é que esse homem, quando ele se acordava pela manhã, tudo que ele podia fazer era esperar que alguém viesse, tivesse misericórdia dele, pegasse ele no colo e levasse ele para algum lugar, ou, sem esperar por ninguém, ele ia se rastejando até algum lugar onde ele podia pedir ajuda para as pessoas. E eu acredito que esse homem, ele devia fazer vários questionamentos para Deus e para si mesmo, pensando: o porquê que eu vivo isso? O porquê que eu passo por isso? O porquê que as pessoas à minha volta não passam pelo mesmo que eu? O que eu fiz de errado? O que os meus pais fizeram de errado? Eu imagino quanto tempo esse homem passou tentando encontrar um sentido para aquilo ali, para aquela realidade dele. Quanto tempo ele perdeu pensando nisso? Talvez ele pensava: Deus me abandonou, Deus está me castigando, Deus está me punindo, ou Deus está punindo os meus pais. De certo, eles fizeram algo muito errado e por isso eu sou assim, e por isso eu sofro isso. Ele não tinha esperança, ele não via saída, ele não via nada. Provavelmente as pessoas naquele lugar, as pessoas que ajudavam ele, as pessoas que passavam por onde ele ficava, elas deveriam pensar algo semelhante. Elas podiam pensar: poxa, coitado, tem uma vida desgraçada. Coitado, olha só o que está passando. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Ele deve ter feito algo muito grave. Deus deve ter abandonado ele. Deus deve ter amaldiçoado ele. Mas houve um momento em que Jesus chegou naquela cidade. E as pessoas foram procurar Jesus. Jesus estava numa casa e tinha tanta gente à procura de Jesus que aquela casa estava lotada. E houveram 4 pessoas que mudaram a vida daquele paralítico. Foram pessoas que chegaram nele e não trouxeram todas as respostas que ele queria.
Foram pessoas que chegaram nele e não trouxeram tudo aquilo que ele precisava, não trouxeram um alívio imediato para o sofrimento dele, não trouxeram aquilo que de repente gostariam de trazer, mas foram pessoas que disseram: eu estou contigo, vamos lá, Jesus está aqui, vamos lá, vamos ver Jesus, vamos se encontrar com Jesus. E de repente aquele homem nem tinha esperança, ele podia pensar assim: poxa, para que eu vou para lá? Daqui a pouco esse homem, se ele é mesmo um homem de Deus, ele pode olhar para mim e dizer que eu sou um amaldiçoado mesmo, que eu tenho que ficar assim. Mas mesmo assim ele foi, aqueles 4 amigos levaram ele para lá. E chegando lá, aquela casa estava tão cheia que não tinha lugar, não tinha como entrar com uma cama ali, com uma maca. E eles pensaram: e agora? Será que acabou? Será que a gente espera? O que a gente faz? Eles subiram no telhado, e eles abriram um buraco no telhado. E eles desceram aquele homem até o lugar onde Jesus estava. E fala um ponto muito importante no versículo 5, que Jesus viu fé. Jesus viu fé em quem? Jesus viu fé neles. Jesus viu fé nos amigos. Talvez aquele paralítico nem tinha fé, tamanha era a dor, tamanha era a dificuldade dele. Mas Jesus viu que aqueles amigos sabiam que Jesus podia mudar a vida dele. E o mais surpreendente que nós podemos ver nessa história é que a primeira coisa que Jesus falou quando viu aquele paralítico não foi: ei, se levanta, pronto, passou. Eu acho que quando a gente está sofrendo algo, tudo que a gente mais gostaria de ouvir é: passou, foi só um sonho, foi só um pesadelo, pronto, acordou, pronto. Né? É tudo que a gente mais gostaria de ouvir. Não foi isso que Jesus falou. Jesus chegou e disse: teus pecados estão perdoados. E aquele homem, de certo, ele ficou pensando: tá, e aí? Pô, Jesus, né? Olha eu aqui, né? Tu entendeu que eu estou na maca, né? Vai perdoar os meus pecados. Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Talvez aquele homem tinha se questionado tanto e pensado tanto no porquê de tudo aquilo, mas a primeira coisa que Jesus fez foi curar a alma dele. A primeira coisa que Jesus fez foi aliviar o fardo que havia sobre ele, porque ele se sentia merecedor daquele sofrimento, ele se sentia culpado, ele se sentia digno daquela situação. Mas Jesus veio e disse: os teus pecados estão perdoados. Não importa se foi tu que pecou, não importa se alguém fez algo, não importa, o passado passou. Os teus pecados estão perdoados. E naquele momento os fariseus que estavam ali, os religiosos da época, eles ficaram pensando: mas quem é esse cara para perdoar pecado de alguém? Que blasfêmia, ele está se achando Deus. E Jesus, sabendo o pensamento deles, Jesus falou: por que vocês pensam isso? Eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem sim poder para perdoar pecados. E ele falou para aquele paralítico, né, toma a tua cama e anda, te levanta, toma a tua cama e anda. Naquela hora aquele homem foi curado e ele se levantou. Eu acho curioso ver que Jesus, quando ele chegou na vida desse paralítico, assim como ele faz nas nossas vidas também, ele não vem fazer tudo aquilo que a gente quer. Eu acredito que aquele homem tinha muitas perguntas. Aquele homem, ele deve ter passado por tanta coisa, que ele pensava assim: o dia que eu chegar, se eu tiver a oportunidade de perguntar para Deus, eu vou perguntar: Senhor, por quê? Por quê? Me diz agora, me explica. Por que eu passei por tudo isso? Eu imagino quanto tempo aquele homem pensou nisso. O quanto tempo ele buscou uma explicação, ele buscou um sentido para ter passado por tudo isso, buscando de certa forma justificar, aliviar aquela dor, aquele sofrimento dele. Mas quando Jesus chegou diante dele, Jesus não trouxe as respostas que ele queria. Jesus não respondeu as perguntas que ele tinha ali. Jesus não veio resolvendo todos os conflitos que ele tinha de rejeição, tantas coisas que ele vivia. Mas Jesus fez ele caminhar.
E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que muitas vezes a gente passa por circunstâncias na nossa vida. Muitas vezes a gente se depara com frustrações, com momentos difíceis, como esse momento que nós vivemos. E nós esperamos de Deus alguma resposta, nós esperamos de Deus alguma explicação, mas o que Deus vai fazer é nos colocar de pé. O que Deus vai fazer é prosseguir, é caminhar, é continuar. Não é fácil. Não é fácil olhar para as circunstâncias e não encontrar um sentido nelas. Não é fácil olhar para frente e não encontrar um sentido. Mas nós podemos olhar para Cristo, e isso nos basta. Nós podemos olhar para Deus, para o amor de Deus na nossa vida. Nós podemos olhar para o plano de Deus, que vai muito além dos nossos pensamentos, vai muito além dos nossos planos. Isso já é o bastante. Eu sei que não é fácil administrar as coisas que acontecem dentro da gente. Eu sei que não é fácil viver enfrentando obstáculos que parecem que nunca vão passar. Mas Jesus, Ele nunca prometeu que seria fácil. Jesus, Ele nunca prometeu que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Ele nunca prometeu que a dor seria passageira, que o sofrimento seria passageiro. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E isso é o melhor que nós podemos ter. Não é fácil viver questões insolúveis, questões que aparentemente não tem o que fazer, não tem saída, a não ser confiar na misericórdia, na graça de Deus. Mas apesar disso, Deus, Ele é capaz e Ele quer firmar os nossos pés. Ele quer nos fazer andar. Ele quer olhar para nós, para tudo aquilo que nos paralisa, para tudo aquilo que nos deixa angustiado, aquilo que nos deixa travado, sem vontade de se levantar. E Ele diz: te levanta e anda. Ele cura a nossa alma. Ele tira o peso das nossas costas. Jesus, Ele não prometeu conforto, mas Ele prometeu que todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado pode sim chegar nele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, o meu fardo, que é leve, porque sou manso e humilde. Foi isso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu que nós não teríamos problemas, Ele não prometeu que as coisas passariam rápido, mas Ele prometeu a paz. A minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo conhece, é a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que vai além das explicações, que vai além do sentido. E é exatamente sobre isso que eu pensei hoje à tarde para falar sobre com vocês. Existem momentos na nossa caminhada com Deus em que as coisas não fazem sentido. Apesar de não fazerem sentido, Deus, Ele continua sendo fiel. Deus, Ele continua sendo bom, continua sendo misericordioso. Ele continua ao nosso lado, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos fortalecendo, Ele continua nos dando força para enfrentar. Eu sei que muitas vezes a gente se vê perdido, a gente se vê frustrado por não encontrar palavras, por não encontrar atitudes, coisas que a gente possa fazer para mudar tudo aquilo que está na nossa volta, para mudar a nossa própria realidade. Eu sei que às vezes é difícil encarar a dor de frente, encarar o sofrimento de frente. E hoje aqui eu não quero prometer alívio imediato, eu não quero falar nada desse tipo.
porque eu sei que as coisas demoram, eu sei que os dias às vezes se arrastam para passar, e que é um dia após o outro. Mas eu quero dizer aqui hoje que Deus, Ele não nos abandona, que Deus, Ele não se esquece da gente, que Deus, Ele sabe tudo aquilo que Ele está fazendo na vida de cada um de nós, do mais novo ao mais velho. Deus, Ele continua no controle de tudo, Ele continua agindo em nós, nos transformando, nos fortalecendo como igreja, como irmãos, nos fortalecendo como filhos dEle, nos firmando no caminho, na verdade que Ele nos revela. Existem momentos em que a nossa fé, ela precisa persistir, apesar de nós não vermos sentido para isso. Houveram momentos na história em que os seguidores de Cristo, eles tiveram mais motivo para desistir do que para continuar, do que para prosseguir. Nós vemos na história dos apóstolos, na história da igreja primitiva, que diferente do que existe hoje, eles não viviam, não serviam a Deus apenas pelo bem-estar. Eles não serviam a Deus apenas em busca de conforto. Hoje em dia é muito cômodo, né? Eu busco a Deus porque eu quero que Ele me faça algo. Eu busco a Deus porque quero que Ele me traga paz, quero que Ele me traga alívio, quero que Ele me traga alguma coisa, alguma bênção. É sempre esperando algo da parte de Deus. Mas nós vemos na história dos apóstolos que eles serviam a Deus buscando entregar a Deus algo, buscando servir a Deus, servir a Jesus, buscando fazer a diferença, muito mais do que esperando algo em troca. Eles esperavam entregar algo a Deus. E na nossa caminhada cristã, existem situações que Deus permite na nossa vida para que a gente consiga identificar isso em nós, e para que a gente continue crendo em Deus, apesar de ter prejuízos, apesar de passar por necessidades, apesar de não ser tão agradável assim, apesar de daqui a pouco ter mais conforto no mundo do que com o próprio Deus. Nós vemos na história de Atos que o primeiro mártir cristão, Estevão, no momento em que ele foi pego e que iam apedrejar ele, eu acredito que qualquer um de nós teríamos o impulso natural de sair correndo, ou de se espernear, ou de fazer qualquer coisa para sobreviver. Mas contrariando toda a lógica, contrariando todos os sentidos possíveis, aquele homem, vendo que ele estava prestes a partir, ele louvou a Deus. E ele disse que os céus estavam se abrindo diante dele, que ele estava vendo. E nós vemos os apóstolos que deixaram tudo para trás, deixaram uma vida para trás, deixaram suas profissões para trás, lideraram a igreja, e todos eles acabaram partindo de uma forma sofrida também. Nós vemos a história de Paulo, que anunciando o evangelho para os gentios, ele e Silas acabaram sendo pegos, foram açoitados, eles apanharam, eles sofreram e foram presos, encarcerados. E naquele momento qualquer um de nós teria o impulso natural de resmungar, de reclamar e de pensar: pronto, deu para mim, eu acabei aqui. Mas eles não fizeram isso. Eles louvaram a Deus, e eles oraram até de madrugada. E eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles louvaram, eles adoraram a Deus, porque eles sabiam que Deus estava no controle de tudo. Eu sei que às vezes não é fácil para nós, a gente vive na contramão do mundo, a gente vive na contramão desse sistema que diz para que a gente ceda às nossas tentações, para que a gente realize todos os nossos desejos, que diz para que a gente faça aquilo que a gente bem entende.
que diz que é bom e é certo ser egoísta, e a gente vive na contramão de tudo isso, a gente vive muitas vezes negando a nossa própria vontade, se abnegando, e ainda assim passando por injustiças, ainda assim passando por situações adversas, situações que a gente não consegue explicar, situações que a gente não entende. Meu Deus, por que eu? Por que eu passar por isso? Tem tanta gente que podia passar. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. A nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós vemos. A nossa fé, ela não é só para essa vida. A nossa fé não é só para esse mundo. A nossa fé é para tudo aquilo que Deus tem preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que existem momentos na vida da gente em que a nossa fé, ela esmorece. Existem momentos na vida da gente em que a nossa fé, ela acaba perdendo sentido. E é nesse momento que Deus coloca na vida da gente o nosso irmão. É nesse momento que Deus coloca na vida da gente as pessoas que são o corpo de Cristo, que vêm, que nos abraçam, que falam com a gente, que demonstram o amor de Deus por nós, nos relembrando que Deus existe, que Deus é bom, que Ele sabe de todas as coisas. Deus nos chamou para ser igreja. Deus nos chamou para ser o corpo dele. E muitas vezes a gente faz, como aconteceu naquela parábola das 10 virgens, a gente pega no sono. Muitas vezes a gente pega no sono, a gente começa a viver a nossa vida, as nossas coisas, se preocupar com os nossos próprios problemas, e a gente vai adormecendo, a nossa fé começa a se tornar irrelevante. A gente não se preocupa mais em ajudar as pessoas, a gente não se preocupa mais em falar do amor de Deus, a gente já não se compadece mais com a dor dos outros, a gente vai ficando indiferente, a gente vai ficando frio. E a gente vive uma rotina religiosa, uma rotina cristã, onde eu sigo os rituais do cristianismo, eu vou à igreja, eu tomo uma parte da ceia, eu canto na hora do louvor, eu oro na hora de orar, eu paro para ouvir a mensagem na hora da mensagem, mas a minha fé, ela já não tem mais trazido novidade na minha vida, já não tem mais me levado a situações onde eu cresço, onde eu amadureço. Eu fico na zona de conforto. Se você viver na zona de conforto, você vai viver bem, sua vida vai passar, você vai ficar tranquilo, você vai evitar alguns problemas que você teria se você seguisse mais o Evangelho, você vai evitar algumas incomodações, você vai dormir melhor as suas noites, daqui a pouco você vai ter mais dinheiro para economizar, vai gastar menos, vai se incomodar bem menos, mas não vai fazer diferença nenhuma no reino. Não vai fazer diferença nenhuma no reino. Deus não te chamou para você ficar confortável. Deus não te chamou preocupado com a tua felicidade, com o teu bem-estar aqui. Ele te chamou para fazer a diferença num mundo caótico, um mundo perdido, um mundo que sofre, que geme por não conhecer a verdade, por não conhecer o amor de Deus. Mas nós cristãos, nós que temos a luz de Jesus, preferimos fechar os olhos e dormir. Eu não sei como tem sido a tua realidade cristã. Eu não sei como tem sido a tua fé, eu não sei se a tua fé já ficou, de certa forma, morna, ou se paralisada pelas situações da vida, ou se paralisada pelo próprio pecado, porque o pecado também nos deixa numa zona de conforto.
Mas o que eu sei é que Deus, Ele tem algo para tratar nas nossas vidas hoje. E independente de todas as coisas que se passam aí na tua cabeça agora, Deus sabe muito bem o motivo de te trazer aqui hoje. E Ele sabe muito bem aquilo que Ele tem para tratar em você. Eu não sei exatamente tudo aquilo que tu já conhece, tudo aquilo que tu tem consciência sobre a tua própria vida, mas eu creio que hoje é um dia em que mais uma vez Deus vem no teu coração e Ele diz, haja luz, Ele vem te trazer luz, Ele vem te trazer algo novo. Ele vem te revelar algo novo. Para que você mude, para que você entenda, para que você continue na direção de Cristo. Nem sempre a gente sabe o que vai ser da nossa vida. Nem sempre a gente sabe o que vai ser do dia de amanhã. A própria Bíblia tem isso. Lá em Tiago fala, né? Tem até a canção, como é que é? Nós somos como vento passageiro que aparece e vai embora, né? Como uma onda no oceano. Nós somos assim, nós não sabemos o que vai ser do nosso dia de amanhã. Deus é que sabe. A Deus pertence o nosso futuro. Então o que nos resta a não ser entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele os nossos dias? A gente fica esperando motivo, a gente fica esperando argumentos. Eu acho que essa é a palavra, a melhor palavra, argumentos. A gente fica esperando argumento para fazer as coisas, a gente fica procurando algum argumento que nos traga paz, que nos traga alívio para aquilo que a gente está vivendo, algum argumento para que a gente possa se justificar para as nossas atitudes, para a nossa vida, para aquilo que nós fazemos. A gente procura algum argumento que me leve a fazer aquilo que Jesus manda ou não fazer. Mas a verdade é que você sempre vai achar argumento para aquilo que você quiser. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Você quer? Ah não, mas é que tem que ver que... Tá, beleza, tu não quer. Tu quer? Então faz. Não fica procurando um argumento. Não fica procurando uma justificativa. Você quer conforto? A espírita tem vários aí, ó. Você quer sentir apenas paz? Existe meditação, existe tantas coisas aí fora que trazem apenas paz. Mas você quer servir a Deus? Então confia nele de todo o teu coração. Enfrente o dia, independente do que acontecer, se for um dia bom ou se for um dia mau, e confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele não nos abandonou. Deus, Ele cuidou em cada detalhe. Deus, Ele nos acompanhou em cada detalhe. Foi assim desde o início dessa igreja. Foi assim desde o início da nossa vida. E ainda antes, para quem já estava aqui. Mas Deus, Ele sempre demonstrou a fidelidade dEle, Ele sempre nos provou que nós podemos continuar confiando nele, apesar de nós não termos todas as explicações que a gente gostaria de ter, apesar de não termos todos os argumentos que a gente gostaria de ter, apesar de não podermos tirar o sofrimento com a mão, como a gente gostaria de tirar, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai, Ele continua sendo presente na nossa vida. Deus não nos abandona. Hoje eu estava pensando na história de Jó, e tudo que aconteceu com ele. Eu acredito que é uma história que vira e mexe, Deus acaba tratando na nossa vida. É o exemplo da vida de Jó. E Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e perdeu também sua saúde. E conversando com seus amigos, amigos é o que tinha, né? Eles ficavam questionando Jó, mas poxa, olha só o que tu está vivendo, cara, esse teu Deus aí, como assim? Como é que Ele permitiu isso acontecer contigo, e tu ainda serve Ele, tu ainda acredita nele, tu ainda persiste, tu ainda continua crendo? E Jó ficou ali se questionando, pensando, poxa, por quê? Ele não encontrava razão, ele não encontrava sentido, ele sempre serviu a Deus, ele foi fiel a Deus.
Mas chegou um momento em que ele entendeu que ele não ia ter as respostas que ele queria. Mas ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe alguém por mim. Eu sei que existe alguém me cuidando. Eu sei que existe alguém que se importa comigo. Eu sei que existe alguém no controle de tudo. Apesar da circunstância que ele estava vivendo, ele confiou em Deus. E uma das frases mais marcantes que se tem na Bíblia relacionadas à perda, que pelo menos mais marcantes para mim, está lá na história de Jó, em que ele falou assim: Deus deu e Deus tirou. Como isso é forte, parece frio, mas a verdade é que Deus, Ele está no controle de tudo. O próprio Jesus falou que nenhum homem pode acrescentar à sua vida um côvado sequer. É Deus que estabelece o tempo de todas as coisas. É Deus que estabelece. O homem não pode brigar com Deus. Não pode, não tem como. Vai além da nossa capacidade. E muitas vezes nós vemos pessoas passando por circunstâncias difíceis, muitas vezes se perdendo, muitas vezes se tornando dependentes de álcool, dependentes químicos, por não saber lidar com a perda, por não saber lidar com a dor. Mas olhando para a vida de Jó e olhando para Cristo, nós entendemos que tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. E que tudo aquilo que nos falta, Deus vai prover. Tudo aquilo que nós temos falta, Deus, Ele vai suprir. Foi assim desde o início e vai ser assim até o final. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de conhecer o seu Dirceu. E uma das histórias que hoje eu estava pensando, que me marcou com relação a ele, foi no início da igreja, em que a gente se reunia lá no salão, né, nos domingos, e a gente estava definindo as coisas ainda, como é que ia ser, nem tinha aqui esse prédio. E aí uma das questões que a gente levantou era sobre a cobrança de dízimo. Será que a gente cobra dízimo, a gente não cobra, a gente deixa as pessoas livres para ofertar se quiserem, para dizimar se quiserem, ou a gente vai ficar pedindo? E alguns pensavam até no envelope. E eu lembro que o seu Dirceu, ele ficou um pouquinho aflito, assim: poxa, mas a gente vai precisar de dinheiro para pagar as contas, a gente vai precisar das coisas. E a gente dizia: Deus vai prover, Deus vai prover. E naquele momento eu lembro que para ele era um pouco difícil aceitar isso. Mas depois de alguns meses, sempre que eu ia conversar com ele, perguntava: seu Dirceu, como é que está o caixa da igreja? Às vezes ele falava: olha, não está fácil, a gente está pagando o aluguel com um mês de atraso. Mas Deus vai prover. Teve vezes em que eu perguntei e ele falou: não, esse mês, graças a Deus, a gente conseguiu até ajudar as crianças do DK. Deus proveu. Deus tratou isso na vida dele. E assim como várias coisas a gente pôde presenciar de transformação de Deus na vida dele. E agora eu me pego passando por esse tipo de conflito, pensando: meu Deus, como que vai ser as coisas na igreja agora? E se tem goteira no banheiro, e se queimar a lâmpada do projetor, e se isso aqui cair porque tem cupim, e se o vidro quebrar? Deus vai prover. Deus vai prover. Não é fácil, mas Deus, Ele está nos sustentando. Eu lembro de quando nós nos reunimos aqui pela primeira vez nesse prédio, a gente fez o culto inaugural. Acho que foi o tio Chico que falou: se Deus sustenta a causa será sustentada. E não faltaram provas da parte de Deus de que Ele estava com a gente, de que Ele estava nos ajudando em tudo, de que Ele estava no controle de tudo. E eu sei que como igreja,
Deus não vai mudar, Deus vai continuar fazendo o mesmo. Eu sei que para os familiares a dor pode ser um pouco maior, porque muda a rotina do dia a dia, muda a rotina da semana, as refeições e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês, assim como Jesus fez com aquele paralítico, Jesus vai fazer vocês se levantarem. Jesus vai fazer vocês caminharem. Jesus vai fazer vocês prosseguirem. Talvez vocês não tenham todas as respostas que gostariam. Talvez vocês não apaguem a dor ou as lembranças que gostariam de apagar. Mas Deus vai dar força para vocês. Deus vai dar força para todos nós. E que nós possamos olhar para esse exemplo de vida que foi o seu Dirceu na nossa vida. E possamos entender que o melhor que nós podemos fazer é entregar a Deus aquilo que nós temos, que é os nossos dias, que é aquilo que nós somos, é o tempo que a gente vive, as pessoas que nos rodeiam, as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos sonhos. Que a gente possa entender que às vezes vale mais a pena dormir mal para ajudar alguém que está do lado. Que às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais para ajudar alguém. Que às vezes vale a pena se incomodar para fazer a diferença no reino de Deus. Ele vai nos fazer muita falta porque ele entendia isso. Ele abria a mão do conforto, abria a mão do tempo, abria a mão até do próprio dinheiro, para às vezes cobrir as contas da igreja. Está na hora da gente fazer isso. Está na hora da gente continuar. Tenho certeza que Deus, Ele vai nos abençoar. Tenho certeza que Deus, Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos ajudar. Mas assim como falava lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e tempo de dançar. Hoje ainda é tempo de chorar. Nós vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Vamos deixar Deus nos reerguer no tempo dEle. Vamos estender a mão para quem está do lado. Vamos estender a mão para quem precisa mais do que nós. Guardar os problemas no bolso para ajudar a resolver os problemas do outro. Porque o Evangelho é isso. Jesus, Ele sequer tinha problemas para guardar no bolso. Ele abriu mão mesmo, foi da sua glória e de estar lá com o Pai, para vir aqui, se fazer carne e osso, viver nesse mundo, sofrendo muitas vezes e para morrer numa cruz. Se Ele fez isso, quem somos nós para não estender a mão para o lado? Quem somos nós para continuar vivendo só pensando no próprio umbigo? Quem somos nós para viver de faz de conta? Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou para que a nossa vida, a nossa história e até mesmo a nossa morte impacte a vida das pessoas e mude a vida das pessoas e seja um instrumento na mão dele de transformação. Que a gente possa entregar a Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos. Assim como teve aquela história em que Jesus estava analisando as pessoas que iam ofertar no templo e viam muitas pessoas ricas entregavam fortunas. E chegou uma viuvinha pobre, velhinha, entregou só 2 moedinhas. E Jesus falou assim: essa senhora, ela deu tudo que ela tinha, ela deu muito mais do que os outros. E os discípulos ficaram: mas como? Os outros estão vindo, né, largando fortunas. E Jesus falou: ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se acha tão pouco. Eu olho para mim e penso: poxa, eu sou tão problemático, eu tenho tanta coisa, tanto defeito. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu? Né? E assim eu continuo na minha zona de conforto. Eu uso isso como argumento para ficar de braços cruzados, porque eu olho para mim e penso: eu sou tão ruim que eu não vou conseguir ajudar. Eu sou tão ruim que eu não vou fazer diferença.
Mas eu quero dizer para ti, entrega para o Senhor essas 2 moedinhas que tu tem, e Ele vai fazer a diferença. Ele vai te usar, Ele vai te fortalecer. Ele que te chamou, é Ele que está no controle de tudo isso. Ele sabe o propósito de todas as coisas. Ele sabe o propósito de todas as coisas. Ele sabe muito bem qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Talvez tu nunca saiba, mas não precisa. O que tu precisa é continuar caminhando na direção dEle. Eu não sei se você tem feito muitas perguntas para Deus, eu não sei se você veio hoje buscando uma resposta, mas eu quero dizer para você que talvez você saia sem resposta hoje. Mas com certeza você não vai sair desamparado. Porque Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. E nós, assim como o texto que a Camila leu ontem, que era em 2 Coríntios 5, claro que nós gostaríamos de já estar com o Senhor, mas nós queremos mais ainda agradar a Ele. Então, se nós ainda temos algo para fazer nessa terra, nessa vida, glória a Deus, nós vamos fazer. Nós vamos continuar. Nós vamos persistir e Ele vai cumprir a obra dEle até o final. Amém? Se coloca em pé no seu lugar.